Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite, amém? Ele está presente no nosso meio. Louvado seja Deus. E eu louvo o Senhor, irmãos. Eu vou falar aqui rapidinho. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Não quero cansar os irmãos. Prometo que eu vou ser bem rápido. Louvado seja Deus. E eu quero nesta noite, irmãos, louvar ao Senhor, né, pela vida da nossa irmã Vera. Eu queria honrar ela nesta noite, porque foi através dela, irmãos, que eu estou aqui. Eu me lembro ainda, eu tinha 15 anos de idade, há muitos anos atrás, isso se passou na minha vida. E ela ali se reuniu com os irmãos, ela foi ali no meu lar, orou pelo meu pai que estava enfermo, o meu irmão, o mais velho, já estava começando a ir para a igreja, e ela chegou ali, irmãos, e começou a falar de Jesus. Eu aceitei Jesus, meus outros irmãos aceitaram Jesus, e eu falo, irmão, sem hipocrisia, né? Porque hoje em dia tem tantos pregadores que eles vão pregar, eles começam a puxar a sardinha de todo mundo, e a hora vai embora e acaba nem ministrando a palavra do Senhor. Mas eu louvo ao Senhor pela vida da irmã Vera, porque essa mulher ela foi um canal de bênção na minha vida, na vida da minha família. Hoje eu posso dizer que eu e minha casa nós servimos ao Senhor, e tudo começou, irmãos, através dessa mulher. Essa mulher ela teve muita paciência conosco, né? Demos muito trabalho, né, irmã Vera? Louvado seja Deus. Tinha dia que a gente ficava meio rebelde, né, Sandra? A gente deu um pouco de dor de cabeça, a Ana também que está ali. Louvado seja Deus. E eu louvo o Senhor, irmãos, porque nós temos que ser mulheres desta maneira, irmãos. Veio pessoas falar de Jesus para nós e que nós venhamos dar continuidade naquilo que o Senhor começou nas nossas vidas, amém? Que nós venhamos semear a palavra do Senhor para outras pessoas e assim nós vamos povoando o céu a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero, irmãos, perder tempo. Eu gostaria de ler com os irmãos lá no livro de Ruth. Louvado seja Deus. É um culto com as irmãs, com as mulheres de Deus. Louvado seja Deus. E quando se fala, irmãos, de mulheres na Bíblia, louvado seja Deus, duas mulheres que me chamam muita atenção, que eu gosto muito de ouvir, louvado seja Deus, gosto muito de ler, um livro que eu não me canso de ler, o livro de Ruth. Louvado seja Deus, que fala a história de duas mulheres. Louvado seja Deus, mulheres que foram guerreiras, mulheres que tiveram tudo para desistir. Louvado seja Deus, mas continuaram por intermédio da fé. Louvado seja Deus. Eu gostaria de meditar sem perca de tempo. Eu vou resumir bem rápido, é uma palavra que se nós estender tem muito para se falar, mas eu vou tentar aqui resumir o máximo e o Senhor vai falar com a sua igreja nesta noite, amém? Louvado seja Deus. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada de Deus, de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou nos campos de Moabe, porque a terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saindo do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à sua casa e à sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. Amém? Louvado seja Deus. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda o meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta
noite tivesse marido, eu ainda tivesse filhos, esperarias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu não vou ler mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa é uma história, irmãos, que é muito conhecida. Louvado seja Deus, a história de Ruth e Noemi. Louvado seja Deus. Irmãos, Ruth, diz a palavra do Senhor, que ali a sua sogra, Noemi, ensinou a palavra do Senhor para aquela mulher. Noemi, irmãos, foi um exemplo lindo. Foi um testemunho tremendo na vida de Ruth. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Elimeleque, o esposo de Noemi, saiu da sua terra que estava tendo fome, louvado seja Deus, e foi peregrinar nos campos de Moabe. Louvado seja Deus, ele e a sua família. E diz a palavra do Senhor que passou-se um tempo e aquele homem morreu naquelas terras. E diz a palavra do Senhor que ficou ali Noemi e seus filhos. E eles tomaram para si mulheres moabitas, mulheres estrangeiras, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, nos afirma que também esses dois homens, Quilion e o outro filho de Noemi, os dois, louvado seja Deus, Malom, morreram e ficaram 3 mulheres viúvas. E agora que começa a história, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Noemi ali ficou sem seu esposo, sem os seus filhos. Restaram 3 mulheres viúvas. E diz a palavra do Senhor que Noemi ouviu que Deus tinha abençoado a terra dela e ela decidiu o que, irmãos? Voltar para a sua terra. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher disse às suas noras: vai cada uma viver a sua vida, trazendo para os nossos dias. Vai cada uma fazer a sua vida. Louvado seja Deus, porque eu não posso mais ter filhos, né? Para que vocês venham dar origem a seus filhos. Ela falou: eu não tenho mais nada para oferecer a vocês. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que essas mulheres choravam, irmãos. Chorava devido à situação, que desgraça que esta família enfrentou. Louvado seja Deus. Ali, irmãos, a morte chegou, levou os esposos e ficaram só aquelas mulheres viúvas, aquelas mulheres desamparadas. Mas a palavra do Senhor, irmãos, nos afirma que quando nós cremos no Senhor, louvado seja Deus, por mais que a adversidade seja grande, por mais que os problemas nos rodeiam, louvado seja Deus, nós servimos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer nesta noite, se você tem esperado no Senhor, louvado seja Deus, o Senhor tem algo preparado para a tua vida. Louvado seja Deus. Eu não sei se é amanhã, se é daqui um ano, mas eu quero te dizer que o Senhor é o Deus que provê na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ela insistiu para que as suas noras a abandonassem, deixasse ela viver a sua vida. E diz a palavra do Senhor que uma das noras, louvado seja Deus, falou: eu vou então viver minha vida. Ela se afastou de Noemi. Porém, Ruth se apegou com ela, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E está escrito aqui, irmãos, no versículo 17, Ruth olhou para Noemi e disse para ela: onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Me façai assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aquela mulher estava decidida, irmãos. Louvado seja Deus, aquela mulher, ela foi impactada. Louvado seja Deus com o Deus de Noemi. Louvado seja Deus, Noemi foi uma discipuladora na vida de Ruth. Louvado seja Deus. E Ruth falou: eu vou seguir, aonde você pisar nas plantas dos seus pés, aonde você morrer, eu vou morrer, aonde você comer, o seu Deus será meu Deus. Irmãos, ela se apegou àquela mulher porque ela tinha visto algo de Deus na vida daquela mulher. E é necessário eu e você, louvado seja Deus, as pessoas têm que ver algo de Deus na minha e na sua vida. Ô irmãos, está tão difícil no dia que nós vivemos. Aonde nós vamos, irmãos, tantas pessoas que dizem servir ao Senhor, irmãos. Dizem servir ao Senhor, mas por qualquer coisa está desmotivado, por qualquer coisa está com a cabeça baixa, por qualquer coisinha está parando na caminhada. E o Senhor, irmãos, não tem prazer naqueles que retornam, que regridem, não. O Senhor tem prazer naqueles
Louvado seja Deus. O Senhor não faz nada na minha e na sua vida se eu e você não estivermos decididos verdadeiramente em servir ao Senhor. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que essa mulher foi com Noemi para as terras de Moabe. Louvado seja Deus. E nós podemos ver, irmãos, se nós lermos aqui o que Deus fez na vida daquela mulher, foi tremendo. Louvado seja Deus. Deus honrou aquela mulher na terra de Moabe. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor que essa mulher, quando chegou ali, elas precisavam, irmãos, comer, elas precisavam se sustentar naquela terra. E a palavra do Senhor diz que Ruth, ela foi, irmãos, colher, louvado seja Deus, nas terras de um parente próximo de Noemi. Louvado seja Deus, aquele que seria o remidor de Ruth. Louvado seja Deus. E aquela mulher, irmãos, ela foi abençoada. Louvado seja Deus, porque ela acreditou no Deus que um dia foi apresentado para ela. Louvado seja Deus. E quantas das vezes nós vemos nos dias que nós vivemos pessoas que falam da palavra, pessoas que falam servir a Deus, louvado seja Deus, mas não são decididos verdadeiramente, irmãos, em servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Qualquer coisa está tosqueando em dois pensamentos. E a palavra do Senhor não quer que eu e você venhamos, irmãos, tosquear em dois pensamentos. Não quer que eu e você ficamos em cima do muro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a outros deuses, a Baal. Louvado seja Deus. E aquela mulher, ela foi honrada, irmãos. Aleluia. Aquela mulher, ela foi honrada porque ela acreditava que o Deus de Israel era o único Deus que podia mudar a vida dela. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, nos diz que essa mulher, ela cuidou ali da sua sogra. Algo também que marcou, irmãos, na vida dessa mulher foi o dom de amar o seu próximo. Aquela mulher, ela deixou de estar, irmãos, num conforto. Ela abriu mão da sua vida, ela abriu mão dos seus desejos, muitas das vezes, para poder ver a sua sogra bem. Louvado seja Deus, para poder cuidar da sua sogra. E hoje nós vemos tantas dificuldades, irmãos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, que se por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é a realidade. Hoje ninguém quer cuidar mais de ninguém. Louvado seja Deus. Às vezes o irmão está enfermo, não vai ninguém visitar. Às vezes a igreja está padecendo, ninguém quer ali ajudar, estender as mãos para ajudar. Irmãos, é tempo de nós começarmos, irmãos, a nos levantar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que os tempos, irmãos, são maus, que os dias são maus. Louvado seja Deus. Mas eu e você temos que resplandecer em meio a este povo, irmãos, em meio a este mundo que está corrompido, e fazer a diferença. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu na vida de Ruth. Essa mulher, irmãos, ela era estrangeira. E sabe quem essa mulher foi, irmãos? Essa mulher deu origem a Davi. Diz a palavra do Senhor que essa mulher, ela foi bisavó do rei Davi. Quem foi Davi na Bíblia? Homem muito abençoado. Diz a palavra do Senhor que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tudo através, por intermédio da fé, da confiança desta mulher em estar com a sua sogra, em cuidar. Louvado seja Deus. Irmãos, por mais que enfrentamos às vezes dificuldades, parece que nós estamos perdendo, mas no reino de Deus, irmãos, é assim. Primeiro a gente perde, para depois a gente ganhar. Louvado seja Deus. Hoje em dia o povo primeiro quer ganhar, mas não quer perder, irmãos. Louvado seja Deus. E o evangelho hoje, irmãos, eu falo para vocês, é de espinho. Muitas pessoas pregam um evangelho enfeitado, um evangelho que você não vai passar por dificuldades, que você vai ser só bênção, que você vai ser rico. Não, irmãos. A palavra do Senhor